Olá, eu sou o professor De Luca e o assunto de hoje é sequência ou sucessão. Sequência ou sucessão é um assunto bastante importante na matemática e uma prévia para o próximo assunto, que são as progressões, muito comum em concursos vestibulares e no Enem. Vamos ver? Vamos ver alguns exemplos que aí você vai ter uma ideia melhor do que é uma sequência ou sucessão. O primeiro deles são os dias da semana, domingo, segunda, terça até sábado. Se eu falar para você, por exemplo, quinta, sexta, e te perguntar qual é o próximo dia, você já vai falar sábado. Outro exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Que números são esses? São os números pares positivos. Então, se eu te perguntar qual é o próximo número, você já vai falar que é o número 12. Então já deu para ter uma ideia, né, do que é uma sequência ou sucessão. É um conjunto de elementos que seguem uma determinada ordem, uma determinada regra, certo? E nós temos que uma sequência ela pode ser finita ou infinita, igual ao segundo exemplo, que são os números pares positivos. Você tem um conjunto infinito de números pares positivos. E repare que quando eu quero dizer que a sequência é infinita, eu coloco os 3 pontinhos, as reticências. Então isso significa que ela vai ser infinita. Vamos ver alguns exemplos então. Exemplo 1. Qual é o próximo elemento da sucessão? 1, 3, 5 e assim por diante. Essa foi tranquila, não é? 1, 3, 5 são os números ímpares, certo? Então, se esse aqui é o conjunto dos números ímpares, qual vai ser o próximo número depois do 5? É o 7. Tranquilo? Mais um exemplo. Exemplo 2. Qual é o próximo elemento da sucessão? Nessa sucessão, o primeiro elemento é 1 ao quadrado, que dá 1. O segundo elemento é o 2 ao quadrado, que dá 4. O terceiro elemento é o 3 ao quadrado, que dá 9. Então, o quarto elemento será quanto? É isso mesmo, 4 ao quadrado, que dá 16. Vamos a mais um exemplo? Exemplo 3. Qual o próximo elemento da sucessão? A, D, G. Para resolver esse exercício, você tem que associar as letras da sucessão com a posição que elas ocupam no abecedário. Então você tem aqui a letra A, que é a primeira letra, a letra D e a letra G. Repara que entre a letra A e a letra D no abecedário você tem duas letras, a letra B e a letra C. Entre a letra D e a letra G que ele deu na sucessão, você tem outras duas letras, a letra E e a letra F. Então, para você determinar a próxima letra da sucessão, você também pula duas letras, não é? No caso, pula H e I, e você terá a próxima letra da sucessão, a letra J. Conseguiu matar essa daí? Vamos ver agora um pouco sobre a representação dos elementos. Em uma sequência ou sucessão, os elementos podem ser chamados de termos e representados na forma A índice N. Vamos ver agora um exemplo com os múltiplos positivos de 3. Então veja lá, o primeiro elemento, o primeiro termo é o número 3. Então eu falo que o A1, o primeiro termo, vale 3. O segundo elemento, ou o segundo termo, vale 6. Então eu falo que o A2 vale 6. O terceiro elemento, ou terceiro termo, vale 9. Então eu falo que o A3 vale 9. O quarto elemento, ou quarto termo, vale 12. Então eu falo que o A4 vale 12. E assim sucessivamente. Agora, quando eu vou falar um termo genérico, um termo qualquer dessas sucessão, eu falo que é o AN, é o enésimo termo, ou termo de ordem N dessa sucessão. Vamos ver agora a determinação de uma sequência. Há alguns elementos de sequências
ou sucessões seguem leis, regras matemáticas. Quando isso acontecer, nós chamamos essas leis de formação ou leis de recorrência. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, se você conhecer a lei, uma regra de uma sucessão, você consegue descobrir qualquer elemento dessa sucessão. Vamos ver o exemplo anterior, dos múltiplos positivos do número 3. Nessa sequência, a lei de formação ou recorrência será a n igual a 3n. O que é esse nzinho? Olha, a n é a posição do elemento na sucessão. Então, A1 é o primeiro elemento, o nzinho vale 1. A2 é o segundo elemento, o nzinho vale 2. A3 é o terceiro elemento, o terceiro termo, então o nzinho vale 3. E assim por diante. Então está dizendo aqui que o AN é igual a 3 vezes n. Ou seja, para você calcular o valor do elemento, você pega o nzinho, que é da posição do elemento, e multiplica por 3. Vamos pegar o primeiro elemento 3. Primeiro elemento é o A1. Então o que está falando aqui essa lei de formação ou de recorrência? Para você pegar o nzinho do termo que você está calculando e multiplicar por 3. Então o primeiro elemento é o A1. Então o nzinho vale 1. Para você achar o valor dele, o que você faz? Pela regrinha que foi dada, você pega 3 vezes o n. Então fica 3 vezes 1, que você encontra 3. O segundo elemento, o 6. O segundo elemento é o A2. Então como é que você faz? Bom, o A2, o nzinho vale 2. Então para você calcular o valor do segundo elemento, o que você faz? 3 vezes 2, que você encontra 6. O terceiro elemento, o A3. Bom, no A3 o nzinho vale 3, não é? Então o que você faz? Você faz aqui, ó, 3 vezes 3, que você encontra 9. O quarto elemento, o 12. O quarto elemento é o A4. Então você tem o nzinho igual a 4, então para você calcular o valor dele, você faz 3 vezes 4, que você encontra 12. Tranquilo? Exemplo 6. Escrever os 3 primeiros termos da sequência definida por AN igual a 3n menos 2 para n inteiro e n maior que 0. Então, nesse exercício, ele quer que você calcule os 3 primeiros termos, ou os 3 primeiros elementos dessa sequência, ou sucessão. Ele te deu aí a lei de formação, ou lei de recorrência, não é? Então, ele diz que o AN é igual a 3n menos 2. Então, como é que eu faço? Eu quero os 3 primeiros elementos, então é o A1, o A2 e o A3. Então, vamos lá. O A1. No A1, o nzinho vale 1. Então, o que eu faço? Aonde tem o n da fórmula, eu escrevo 1. Então, eu terei 3 vezes 1 menos 2. Então, 3 vezes 1, 3, menos 2, eu encontro 1. Então, quer dizer que o primeiro termo, ou o primeiro elemento, vale 1. O segundo, o A2. Bom, no A2, o nzinho vale 2. Substituindo na fórmula, eu terei 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Quer dizer que o segundo termo, ou o segundo elemento, vale 4. O A3. No A3, o nzinho vale 3. Então, vou substituir na fórmula. Eu terei 3 vezes 3 menos 2. 9 menos 2, que encontrarei 7. Quer dizer que os 3 primeiros termos dessa sucessão serão aqui o 1, o 4 e o 7. Certinho? Exemplo 7. Escrever o termo geral da sequência 5, 10, 15 e assim por diante. Descobrir uma lei de formação ou de recorrência de uma sequência pode ser uma tarefa enroscada, mas esse exemplo em especial está muito parecido com o exemplo 5. No exemplo 5, nós vimos qual que é a lei de recorrência ou de formação dos múltiplos positivos do número 3. Lembra?
nós tivemos que a n igual a 3n. E se você prestar atenção, esse conjunto aí desse exemplo é o conjunto dos números múltiplos positivos do número 5. Fazendo uma analogia, a lei de formação ficará então que o an igual a 5n, com a condição de o n ser um número inteiro e n é positivo, n maior que 0. Vamos fazer um teste. Olha lá, o primeiro elemento que é 5, o A1. Aí eu terei que o A1 será 5 vezes 1, que é 5. O segundo elemento, o segundo termo, o A2. O A2 será 5 vezes 2, que é 10. O terceiro termo, o A3. O A3 será 5 vezes 3, que você encontra 15. Certinho? Esse foi então o assunto sequência ou sucessões. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.